Oi, meus amores! Módulo de número 10, aula 1 do número 10. Eu gosto muito dessa aula, porque eu me identifico muito com este momento, com essa fala, que é uma experiência que Sandor Ferenczi, que é o autor, ele foi aluno de Freud e é o autor que vai trabalhar a questão do trauma de forma mais significativa e muito a respeito do trauma do abuso. E o Sandor, ele traz uma questão muito interessante, uma forma muito simples de falar de uma complexidade muito grande. Ele faz uma analogia em relação a esse momento que a criança sai da linguagem da ternura para a linguagem do erotismo. Ele fala a respeito, como a fruta verde que é bicada pelo pássaro. O que acontece com essa fruta verde bicada pelo pássaro? Quando eu peguei esse texto de Sandor Ferenczi, eu me encantei. Até porque eu cresci na fazenda, até por volta de 12 anos de idade. Naquela época, a manga, por exemplo, era uma fruta que ela só tinha manga na época da manga. Diferente agora que existem os pés de manga que dão manga o ano todo. Mas eu me lembro que na época da manga, a gente ficava assim com vontade de chupar manga, porque tinha um ano já quase, né, da safra anterior, e as mangas ficavam verdes, a copa da árvore cheia de manga verde. E às vezes a gente olhava, não estava ainda na época de as mangas ficar madura, mas a gente olhava e de repente no meio das mangas verdes tinha uma manga amarela. E a gente pensava, nossa, já tem uma manga madura. E aí dava-se um jeito de derrubar essa manga. Subia no pé, jogava pau, sei lá, derrubava. Quando essa manga caía, a gente observava uma coisa interessante. De um lado, ela estava bichada, machucada, podre. Do outro, estava, teoricamente, madura. Mas não tinha muito sabor. A parte interna do caroço ainda estava em processo de maturação, não estava maduro, né? Estava verde ainda. E quando o Sandor Ferenczi ele faz essa analogia, eu entendo completamente. Por quê? Por que aquela manga, de um lado ela estava machucada, podre, do outro estava aparentemente madura? Exatamente porque ela estava ainda muito verde e ela foi bicada por um pássaro. O pássaro bicando aquela fruta verde, ele obriga aquela fruta para entrar num processo e acabar ficando madura mais rápido. Mas esse ficar madura mais rápido é sem qualidade. A fruta fica machucada, a fruta fica um pouco sem sabor. E no aspecto do desenvolvimento da personalidade, a fala do Sandor Ferenczi é incrível em relação a isso. É fantástica em relação a isso. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Essa criança que sai da linguagem da ternura e de forma brutal para a linguagem do erotismo, essa criança que passa pelo segundo trauma, que seria o desmentido, ela terá essa dificuldade no que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade. Lembra do superego, da polícia interna? Ele vai adquirir uma força muito grande, quase que um comando sobre o ego. E aí nós temos um índice de neurose muito alto. Com isso, a ideia de que aquela criança chegou à maturidade de forma muito precoce. E é uma criança que aos 8, 10 anos, as pessoas falam, nossa, como é madura essa criança, como essa criança é responsável, né? Já sabe cuidar de uma casa, já sabe fazer tanta coisa, já tem uma postura, uma fala de maturidade. Porém, é uma maturidade bichada por um lado, pegando aí a analogia de Ferenczi. Não é uma maturidade saudável. É algo quase que foi imposto para essa criança nesse formato. E incrivelmente prejudicial, né, para a criança nesse momento. E essa maturidade,
precoce, ela traz principalmente para a menina a ideia de que já sou uma mulher, já posso me casar, já posso ter filhos, não sou mais criança. Então, a infância é roubada, literalmente roubada, nesse momento. E essa criança agora tem essa postura, né, de sentir-se adulta. E com isso perde muito da infância, do encanto da infância, do lúdico, do brincar. Já cai em uma realidade da vida muito distante da linguagem da ternura. E é muito fácil essa menina que foi abusada sexualmente aos 4 aninhos de idade, aos 12, aos 13, já achar que ela é uma mulher madura. E se uma outra pessoa, que não seja o abusador, um homem com problemas de pedofilia, se aproxima dessa menina, e esse homem tem 35 anos, facilmente ela pode achar que esse homem de 35 anos é o namorado dela. E que os dois vão se casar, vão ter filhos, né? E aí facilmente ela vai sofrer um abuso por uma segunda pessoa. E terá essa fantasia. Eu já atendi uma pessoa que tinha certeza absoluta que ela começou a namorar aos 12 anos de idade. E que ela teve um namorado aos 12, 13, 14. O detalhe é que esse namorado tinha 3 vezes mais a idade dela, né? E aí ela fica em estado de choque, porque os dois namoravam escondido. E ela fica em estado de choque quando essa pessoa apresenta a namorada para a família dela. Então, como assim? Ele é meu namorado, ele só fala que não vai ainda falar para a família, por enquanto, mas como assim? E aí, pior, ele marca o casamento com essa namorada, e essa namorada da idade dele, e se casa. E ela fica ali em estado de choque. Como assim? Ele era meu namorado? E era assim que ela se sentia. Mas nós vamos chamar isso de progressão traumática. Então, essa pessoa que passa pelo abuso, ela entra nessa fase de maturidade precoce. E eu coloco essa maturidade entre parênteses, porque é exatamente como a fruta verde que foi bicada por um pássaro. Então, questão de dias, ela deixa de ser aquela fruta verde e fica já aquela fruta amarelada, com uma aparência, né? Com essa aparência de que está madura. Então, essa progressão traumática, essa maturidade precoce, na verdade, é uma progressão traumática da criança que entrou na vida adulta de forma brutal. Né? Ela começou a ter as experiências de um adulto de forma brutal. Ok, professora, é assim que eu me sinto. Então, de um lado, eu tenho essa maturidade precoce e do outro, esse machucado, né? Do mesmo da fruta, exatamente assim. E é por isso que, às vezes, nós vamos encontrar o adulto que foi abusado com um comportamento extremamente maduro, quando criança, totalmente fora da idade, e às vezes tem comportamento extremamente infantil. Então, fica ali essa mudança de comportamento, um comportamento extremamente infantil para o que deveria ser uma pessoa adulta. Mas por quê? Porque a passagem da infância para a vida adulta tem no meio a adolescência, que na verdade é o período de transição entre uma coisa e outra. E como essa passagem ela não foi realizada de forma saudável, nós vamos ter uma criança adulta e vamos ter um adulto que às vezes tem reação extremamente neurótica, com um superego muito elevado, mas às vezes também terá comportamento extremamente infantilizado, um comportamento que já não deveria ser para esse adulto. Então, há essa disfunção a princípio. Ok, e o que fazer? Nós temos uma última aula a respeito do que fazer, mas o que nós precisamos fazer quando estamos nessa condição
que hoje somos um adulto, mas fomos uma fruta verde bicada pelo pássaro, é fortificar o ego, para que ele tome a rédea do id, do superego e da realidade. E para que ali consiga ter um desenvolvimento mais saudável, uma saúde emocional. Ok? Beijo e até a próxima aula.